Você muda a forma como fala, dependendo de quem está ouvindo. Ajusta o tom, escolhe melhor as palavras, ri de coisas que nem acha tão engraçadas assim e nem percebe mais que está fazendo isso. No trabalho, você mede cada frase. Com amigos, você filtra o que mostra. Nas redes, você edita até o que sente. É sutil, mas constante. Como se o tempo todo existisse alguém observando, avaliando, decidindo quanto você vale. E aos poucos, você começa a viver em função disso. Não escolhe o que faz só pelo que quer, mas pelo que parece certo, pelo que soa bem, pelo que vai ser aceito. E aqui está o ponto que quase ninguém admite. Você não está vivendo sua vida. Você está administrando a forma como ela é percebida. Como se estivesse sempre no palco, mesmo quando não tem ninguém ali. E isso cansa, porque manter uma imagem exige energia. Sustentar uma versão exige atenção constante. Você não pode relaxar completamente, não pode ser totalmente espontâneo, não pode simplesmente existir sem pensar em como aquilo vai ser interpretado. Então você se ajusta, se molda, se controla. E aos poucos começa a perder algo difícil de nomear, uma espécie de leveza, uma liberdade básica de ser, sem cálculo. Porque viver assim cria uma tensão silenciosa. Existe quem você é e existe quem você apresenta. E quanto maior a distância entre esses dois, mais pesado tudo fica. Só que, em vez de questionar essa lógica, você aprofunda, tenta melhorar a performance, ser mais interessante, mais bem-sucedido, mais admirado. Como se em algum momento isso resolvesse a sensação de insuficiência. Mas não resolve, porque o problema não está na qualidade da sua imagem, está no fato de que você está vivendo para uma plateia que, na prática, nem existe. Ninguém está te observando o tempo todo. Ninguém está analisando cada detalhe. Ninguém está construindo um julgamento contínuo sobre você, como você imagina. Mas, mesmo assim, você age como se estivesse sendo assistido. E esse é o início da armadilha. Você começa a organizar sua vida não pelo que faz sentido internamente, mas pelo que tem valor social, pelo que sinaliza status, pelo que posiciona você melhor na percepção dos outros. E isso parece normal. Todo mundo faz. Todo mundo joga esse jogo. Mas isso não torna o jogo real. Só torna ele mais difícil de enxergar. E talvez a frase mais desconfortável que você vai ouvir aqui seja essa. Grande parte do que você chama de objetivo é só uma tentativa de ser validado. Não porque você precisa daquilo, mas porque você quer que aquilo diga algo sobre você. E enquanto você não percebe isso, continua correndo. Correndo por reconhecimento, por aprovação, por um tipo de respeito que nunca se sustenta por muito tempo. E o resultado é estranho. Você pode até conquistar coisas, pode até subir, pode até ser visto, mas por dentro continua com a sensação de que está representando. Como se em algum momento alguém pudesse olhar mais de perto e perceber que aquilo não é exatamente você. E talvez não seja mesmo, porque no fundo, você nunca parou para perguntar: se ninguém estivesse olhando, quem você seria? Se você reconhece esse padrão, essa sensação de estar sempre ajustando quem você é, dependendo do olhar dos outros, me conta aqui embaixo. Quero entender até onde essa plateia invisível já influenciou suas decisões. Depois de um tempo, você começa a perceber um padrão estranho. Quase tudo ao seu redor gira em torno de status. Não de forma explícita. Ninguém chega e diz isso diretamente, mas está em todo lugar. No tipo de trabalho que você escolhe, na forma como você se veste, no que você posta, no que você evita mostrar. Existe sempre uma lógica silenciosa operando. O que isso diz sobre mim? E essa pergunta, repetida vezes o suficiente, começa a moldar a sua vida inteira. Porque status não é só sobre dinheiro, é sobre posição. É sobre onde você se encaixa na hierarquia invisível que todo mundo finge não ver, mas todo mundo sente. Quem está acima, quem está no mesmo nível, quem está abaixo. E você aprende a se orientar dentro disso. Aprende o que impressiona, o que gera respeito, o que gera validação. E sem perceber, começa a tomar decisões baseadas nisso. Não necessariamente porque você quer,
mas porque aquilo faz sentido dentro do jogo. Escolhe caminhos mais aceitos, evita movimentos que possam diminuir sua imagem, mantém padrões que sustentam uma certa percepção. E tudo isso parece racional, parece estratégia, parece ambição, parece crescimento. Mas existe um detalhe que muda tudo. Status não é uma coisa real. Ele não existe fora da percepção das pessoas. É um acordo coletivo. Uma espécie de linguagem social onde certos símbolos, dinheiro, cargo, aparência, estilo de vida, passam a representar valor. Mas eles não são valor, eles são sinais. E você foi treinado para confundir os dois. Para acreditar que ao acumular esses sinais, você está acumulando importância. Só que não está. Você está acumulando interpretação. E isso é instável, porque a interpretação muda. O que hoje impressiona, amanhã se torna comum. O que hoje é admirado, amanhã pode ser ignorado. O que hoje te posiciona, amanhã pode não significar nada. E mesmo assim, você continua jogando. Continua correndo atrás de coisas que só têm valor dentro desse sistema invisível. E o mais perigoso não é o jogo em si, é o fato de que você começa a depender dele. Depender da validação, depender do reconhecimento, depender da sensação de estar bem posicionado. Porque isso passa a definir como você se enxerga. Se você está subindo, você se sente bem. Se está parado, começa a duvidar. Se sente que caiu, se sente menor. Sua identidade começa a oscilar junto com a percepção externa. E isso cria uma instabilidade interna constante. Porque você nunca controla completamente como será visto. Então você tenta compensar, se esforça mais, ajusta mais, entrega mais. Mas no fundo, está sempre tentando sustentar algo que não depende só de você. E isso gera uma tensão difícil de explicar. Uma sensação de que você nunca pode relaxar completamente. Porque sempre tem algo em jogo. Sempre tem alguém melhor posicionado. Sempre tem um próximo nível. Sempre tem um novo padrão. E é aí que a armadilha se fecha. Porque você começa a viver como se estivesse sempre devendo alguma coisa. Como se ainda não fosse suficiente. Como se precisasse provar o tempo todo que merece estar onde está. Mas provar para quem? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Porque se você olhar com calma, não existe uma entidade clara avaliando você. Não existe um juiz central. Não existe um veredito final. Existe só um conjunto difuso de opiniões, de pessoas que, na maioria das vezes, estão presas exatamente no mesmo jogo que você. Pessoas que também estão tentando parecer bem, também estão tentando subir, também estão tentando não cair. Ou seja, você está tentando se validar diante de pessoas que também estão desesperadamente tentando se validar. E ninguém percebe o quão vazio isso é, porque todo mundo está ocupado demais mantendo a própria imagem. E talvez essa seja a verdade mais desconfortável até agora. O sistema de status que você respeita é sustentado por pessoas que também têm medo de não serem respeitadas. É um ciclo fechado, uma validação circular que parece sólida, mas não tem base real. E enquanto você não enxerga isso, continua tratando esse jogo como se fosse a própria realidade. Mas não é. E é exatamente isso que alguém como Diógenes entendeu, de uma forma tão radical que até hoje incomoda. Agora entra alguém que levou essa lógica até o limite. Diógenes, um homem que decidiu viver de uma forma tão radical que a simples existência dele já era um ataque direto a tudo que você acabou de ver. Enquanto a sociedade se organizava em torno de status, reputação, aparência, posição, Diógenes fez o oposto. Abandonou tudo. Morava na rua, dormia em um barril, não acumulava posses, não se preocupava com imagem, não tentava impressionar ninguém e, mais importante que isso, ele não respeitava as regras invisíveis que todo mundo seguia sem questionar. Se alguém agia por vaidade, ele expunha. Se alguém buscava aprovação, ele ridicularizava. Se alguém se escondia atrás de status, ele desmontava aquilo na frente de todos. Não por rebeldia vazia, mas porque ele enxergava algo que quase ninguém tem coragem de encarar. Grande parte do comportamento humano não é guiado por necessidade, é guiado por aparência. As pessoas não fazem só o que funciona,
fazem o que parece certo aos olhos dos outros. E Diógenes recusava completamente essa lógica. Existe uma história que resume isso de forma brutal. Um dos homens mais poderosos da época se aproxima dele, oferecendo qualquer coisa que ele quisesse. Qualquer coisa. E Diógenes responde: saia da frente, você está bloqueando o sol. Não é sobre arrogância, é sobre independência. Sobre alguém que não precisava de nada que aquele sistema podia oferecer. Porque ele já tinha rompido com a premissa básica do jogo, a ideia de que valor vem de fora. E quando você rompe com isso, o jogo perde força. Porque status só funciona se você acreditar nele. Se você parar de jogar, ele deixa de ter poder sobre você. E isso assusta, porque significa abrir mão de algo que até então organizava sua vida inteira. Reconhecimento, aprovação, posição. Sem isso, quem você é? Essa é a pergunta que a maioria evita. Mas Diógenes não evitava, ele vivia a resposta. Uma vida onde nada precisava ser provado, onde nada precisava ser exibido, onde nada precisava ser validado. E isso não tornava ele menor, tornava ele impossível de controlar. Porque no momento em que você não depende mais da aprovação externa, você se torna livre de uma forma que poucas pessoas experimentam. Você não precisa ajustar sua fala, não precisa moldar sua imagem, não precisa calcular cada movimento. Você simplesmente age. E essa simplicidade é vista como uma ameaça por quem ainda está preso ao jogo, porque ela expõe o quanto tudo aquilo pode ser desnecessário. Mas aqui está o ponto importante. Diógenes não estava só rejeitando riqueza ou conforto. Ele estava rejeitando a necessidade de ser alguém aos olhos dos outros. E isso é muito mais profundo, porque você pode até abrir mão de coisas materiais e ainda assim continuar preso à imagem. Pode viver de forma simples e ainda querer parecer alguém que vive de forma simples. Pode dizer que não liga para status e ainda buscar validação por isso. Ou seja, o problema não está no que você tem, está no quanto você precisa que aquilo diga algo sobre você. E Diógenes corta isso pela raiz. Ele não melhora a imagem, ele abandona a necessidade de imagem. E isso revela algo desconfortável. Talvez a liberdade que você busca não esteja em conquistar mais, mas em precisar de menos. Menos validação, menos aprovação, menos confirmação externa de que você é alguém. Porque enquanto você precisar disso, você continua dependente. E dependência nunca combina com liberdade. E é aqui que começa a ficar impossível ignorar que o problema nunca foi o status em si. Foi o quanto você passou a precisar dele para se sentir real. E é aqui que tudo começa a ficar mais pessoal. Porque até agora, isso ainda pode parecer só uma crítica ao mundo. Mas não é. É uma descrição do que está acontecendo dentro de você. Porque essa lógica do status, da aprovação, da imagem, não fica do lado de fora. Ela entra, se instala. E começa a influenciar decisões que você nem percebe mais que estão sendo influenciadas. Você não escolhe só o que quer fazer. Você escolhe o que não vai te expor. Não fala só o que pensa, fala o que mantém sua posição segura. Não segue só o que faz sentido, segue o que não arrisca sua imagem. E isso vai criando uma prisão silenciosa, sem grades visíveis, sem regras escritas, mas com limites muito claros. Você pode ir até aqui, pode dizer isso, pode mostrar aquilo, mas não pode ultrapassar o que ameaça a forma como você é percebido. E com o tempo, você internaliza isso. Nem precisa mais de alguém olhando. Você mesmo se vigia, se corrige, se edita, se censura. E o efeito disso é profundo. Porque sua vida começa a ser moldada não pela verdade, mas pela aceitação. Você evita caminhos que poderiam te expandir, porque eles não parecem bons o suficiente. Adia decisões importantes, porque elas podem não ser bem vistas. Se mantém em situações que já não fazem sentido, porque sair delas poderia afetar sua imagem. E aos poucos, sua vida vai ficando cada vez mais previsível, mais segura, mais aceitável e menos sua. E é aqui que entra um dos efeitos mais ignorados disso tudo, a procrastinação. Porque muita gente acha que procrastina por preguiça ou por falta de disciplina. Mas em muitos casos, não é isso. Você procrastina porque agir expõe.
expor ideias, expor tentativas, expor falhas. E em um sistema onde sua identidade depende de como você é visto, exposição vira risco. Então você adia, não porque não quer fazer, mas porque não quer lidar com a possibilidade de não parecer bom o suficiente. E isso trava projetos, trava decisões, trava versões suas que nunca chegam a existir. Porque antes de nascer, elas já são avaliadas. E se não passam no filtro da aprovação, nem chegam a ser testadas. E isso cria uma vida estranha, onde você não falha muito, mas também não avança de verdade. Fica sempre em uma zona aceitável, onde nada compromete sua imagem, mas nada também te transforma. E com o tempo, isso começa a gerar um desconforto difícil de ignorar. Uma sensação de que você está se segurando, de que existe mais, mas você não acessa. E talvez a razão seja mais simples e mais dura do que parece. Você não quer status, você quer aprovação. Quer sentir que é suficiente, quer sentir que está no caminho certo, quer sentir que é validado. E não tem nada de errado em querer isso. O problema é quando isso vira critério, quando cada decisão passa a ser filtrada por isso. Porque nesse ponto, você deixa de viver e começa a negociar. Negociar autenticidade por aceitação, coragem por segurança, verdade por imagem. E quase sempre, você nem percebe que está fazendo isso, porque parece normal. Todo mundo faz, todo mundo joga esse jogo. Mas isso não muda o fato de que é um jogo, e que ele cobra um preço alto. Um preço que não aparece em números, mas aparece em sensação. Na sensação de estar contido, na sensação de estar distante de si, na sensação de estar vivendo uma versão editada da própria vida. E é aqui que a virada acontece. Talvez você não esteja perdido. Talvez você não esteja sem direção. Talvez você não esteja desmotivado. Talvez você esteja só cansado de sustentar uma versão que foi construída para ser aceita e não para ser verdadeira. E se for isso, então o problema não é falta de clareza, é excesso de concessão. Concessão demais ao olhar dos outros, à expectativa dos outros, ao jogo dos outros. E isso explica por que, mesmo quando tudo parece certo por fora, algo continua fora do lugar por dentro. Porque no fundo, você não quer mais jogar. Só ainda não decidiu parar. Se você começa a enxergar tudo isso com clareza, uma pergunta inevitável aparece. Se o jogo é ilusório, por que ele ainda tem tanto poder sobre você? E a resposta é simples e desconfortável. Porque você ainda participa dele. Ainda mede seu valor pelo olhar dos outros. Ainda sente necessidade de ser reconhecido. Ainda usa a aprovação como referência silenciosa. E isso não te torna fraco, te torna humano. Mas também te mantém dependente. E é aqui que a ideia de soberania começa a fazer sentido. Não como isolamento, não como desprezo pelo mundo, mas como independência interna. A capacidade de não precisar que o mundo valide quem você é. E isso conecta diretamente com algo que os estoicos entendiam com precisão. Você não controla como é visto. Não controla o que pensam de você. Não controla a interpretação que fazem das suas escolhas. Mas controla completamente a forma como decide agir. E essa diferença muda tudo. Porque, enquanto você tenta controlar a percepção, você se adapta ao olhar dos outros. Mas quando você foca na ação, você se alinha com o que considera verdadeiro. E isso cria um tipo diferente de estabilidade. Não aquela baseada em status, mas aquela baseada em coerência. Você começa a agir não para parecer certo, mas porque aquilo faz sentido para você. Não para impressionar, mas porque é consistente com quem você está se tornando. E isso tem um efeito silencioso, mas poderoso. Você para de performar, para de calcular cada movimento, para de ajustar cada palavra, para de viver como se estivesse sendo constantemente avaliado. E no lugar disso, começa a viver de forma mais direta, mais simples, mais real. E não porque deixou de se importar completamente com o mundo, mas porque parou de depender dele para se sentir válido. E essa é uma mudança que não acontece de uma vez. Não é uma decisão dramática, não é um rompimento instantâneo.
É um processo, pequeno, contínuo, quase imperceptível no começo. Você começa dizendo um pouco mais do que realmente pensa, tomando decisões que fazem sentido, mesmo que não impressionem, deixando de sustentar certas imagens, mesmo que isso reduza a aprovação. E, aos poucos, algo muda. A necessidade diminui, a pressão interna alivia, e você começa a experimentar uma forma de liberdade que não depende de reconhecimento. Uma liberdade silenciosa, sem aplauso, sem validação, sem plateia, mas real. E talvez seja isso que Diógenes tentava mostrar, da forma mais extrema possível, que a verdadeira liberdade não está em subir na hierarquia, mas em não precisar dela. Porque no momento em que você não depende mais de status para se sentir alguém, você deixa de ser controlado por ele. E isso não significa abandonar a ambição, não significa rejeitar conquistas, não significa viver à margem, significa só uma coisa, que nada disso define quem você é. Você pode ter ou não ter, pode crescer ou mudar de direção, pode ser reconhecido ou ignorado, mas nada disso passa a ser a base da sua identidade. E quando isso acontece, algo se estabiliza de verdade, não fora, mas dentro. E aqui está o ponto final, direto, sem ajuste. A maioria das pessoas nunca vive de verdade, só interpreta um papel, tentando manter uma imagem que nunca se sustenta completamente. E passa anos assim, aguardando validação, aguardando reconhecimento, aguardando um tipo de confirmação que nunca resolve o vazio. Mas você não precisa continuar nesse ciclo. Você pode parar de negociar quem você é por um sistema que nem é real. E isso não exige coragem absurda, exige clareza. Clareza para perceber quando você está performando. Clareza para reconhecer quando está se ajustando demais. Clareza para escolher, mesmo que aos poucos, sair desse padrão. Porque no fim, não é o mundo que te prende, é a importância que você dá ao olhar dele. Se esse vídeo te fez enxergar isso com mais precisão, se alguma parte sua reconheceu esse padrão silencioso, então faz sentido você continuar aqui. Não por motivação, mas por lucidez. Porque esse canal não é sobre parecer melhor, é sobre parar de fingir. Se isso te interessa, se inscreve e leva essa pergunta com você. Se ninguém estivesse assistindo, quanto da sua vida continuaria exatamente igual?